Muito bem. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, escassa maioria, lá está polarizado também, aprovou ontem o projeto de lei do presidente Donald Trump. Pessoal, foi 218 a 214, raspando o pelo na cerca, como falava meu avô. Por 218 a 214, a versão com mudanças do Senado acabou passando pela Câmara dos Deputados. A aprovação, mesmo com resultado apertado, é mais uma vitória para a agenda econômica e política do governo Trump. Make America Great Again. O pacote fiscal, entre várias medidas, estende corte de impostos, Bellucci, corte de impostos, e adiciona novos impostos àqueles que são cortados. Aumenta gastos com o setor de defesa, porque o mundo está ficando mais perigoso, e o texto segue agora para a sanção presidencial. Leandro Ferreira, você vai criticar porque ele está aumentando o déficit fiscal, com certeza. Aliás, você não vai criticar porque você defende o déficit fiscal. Eu queria que você comentasse este pacote. E quero aproveitar, Leandro, para fazer uma pergunta a você. Você sabe do respeito técnico que eu tenho a você. O Trump está querendo reorganizar a ordem econômica internacional. Nos últimos 20 anos, os Estados Unidos sofreram um processo de desindustrialização de mais de 30%. Detroit, que era o berço da indústria automobilística mundial, hoje é uma cidade fantasma, um deserto. E os Estados Unidos não conseguem mais manter aquele parque industrial que garanta a sua própria segurança interna. Porque se depender de produtos, tem que pedir para a China. Se brigar com a China, pode complicar bastante. Então, eu pergunto a você, a estratégia de Trump de regular a questão tarifária, a estratégia Trump de combater a imigração ilegal para valorizar o emprego para o cidadão americano e o imigrante que está lá legalizado, é uma estratégia que vai dar certo ou, na sua opinião, como economista, é uma estratégia que não vai dar certo? Essa é uma resposta que interessa até para nós do Brasil. Muito. Porque se os Estados Unidos entrarem em default, calote, já estão com uma dívida de 38 trilhões, eu vi no New York Times que era 29, mas são 38. Qual a sua opinião, economista e professor Leandro Ferreira, dileto adversário? Capês, olha só, você mencionou que o Trump está querendo reorganizar. Até agora ele só desorganizou a economia mundial. Então, às vezes em que ele literalmente, assim, não é uma palavra, por favor, não entendo como de baixo calão, porque é a palavra que tem sido utilizada nos Estados Unidos. Na hora que ele arregou das suas decisões, é que a economia mundial teve alguma recuperação, né? O termo que tem usado lá é taco. Trump always chickens out. O Trump sempre arrega, o Trump sempre recua, né? Porque ele vem, ameaça com o poderio dos Estados Unidos econômico e depois ele recua, né? Então, o que eu vejo é que os Estados Unidos, Capês, isso é muito importante que fique muito claro, quem mais ganhou dinheiro, né, transferindo a produção dos países do capitalismo central para a China e para o Sudeste Asiático foi o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou muito dinheiro com essa estratégia, ao passo que desindustrializou e fez com que os seus trabalhadores que recebiam bem na indústria passassem a receber menos. Não significa que todos os trabalhadores perderam. Novos empregos foram criados nas áreas financeiras, de tecnologia, de serviços, né? Especialmente na área de inovação, mas o fato é que quem mais ganhou dinheiro com a integração de cadeias produtivas em escala global foram as próprias empresas americanas. Agora o Trump tem uma posição ligada à perspectiva baseada no discurso da reindustrialização, que a gente vai ver se sequer tem condições de existir.
existir, porque há uma integração tamanha entre as cadeias de produção em nível global que talvez não seja possível sequer desfazer essa integração, né? Haja visto, por exemplo, a situação da Boeing, né? A Boeing hoje não consegue, nem em 2 décadas, trazer tudo que precisa para dentro dos Estados Unidos para produzir. Então, e aí já ficou de fora das tarifas do Trump. Então, essa é uma discussão. Onde Capês, que a coisa vai ser uma oportunidade para os Estados Unidos, para o Brasil e para o mundo todo, aonde a economia hoje está crescendo mais, que é na transição ecológica, né? Os Estados Unidos, inclusive, deixou de fora dessa lei do Trump aquilo que cortava gastos ligados à indústria de geração de energia limpa, que foi uma medida instituída pelo Joe Biden. É onde mais se cria emprego hoje nos Estados Unidos, é justamente nas ações de enfrentamento às mudanças climáticas, especialmente na área de energia. O Brasil tem muito potencial, né? E, felizmente, foi tomada a decisão de não cortar os incentivos a isso nessa lei, que vai fazer com que os mais ricos ganhem mais. E, enquanto isso, o pouco que tem lá de saúde pública, né, o Medicare e o Medicaid, estão sendo cortados. Né? Então, Capês, estão sendo cortados nessa lei, né, para fazer tax breaks para os mais ricos. Eu não estou discordando de você, eu quero que nós dois fiquemos aqui, que eu vou fazer uma consideração, eu quero o seu comentário. Por favor. Você sabe que em 1971, agosto de 71, o então presidente Richard Nixon tomou uma decisão polêmica. Ele retirou o ouro como lastro do dólar. O dólar deixou de ser lastreado em ouro, portanto, os Estados Unidos poderiam imprimir quantos dólares eles quisessem, ainda que não correspondessem à quantidade de ouro que está lá no Tennessee, no Fort Knox. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos começou a imprimir dólar e, como a economia mundial é dolarizada, evidentemente, ele financiou o seu déficit emitindo dólar. Tinha muito mais papel girando do que riqueza. Isso gerou uma inflação de 600% de 71 até 2024. Então, eu pergunto a você, o Milton Friedman dizia, a gente gasta 10 centavos para fazer uma nota de 100 dólares. E a gente vai no mercado internacional e compra, com esses 10 centavos nessa nota, 100 dólares de mercadoria. Essa estratégia, você acredita que acabou sendo importante e boa para os Estados Unidos? Ou você acha que retirar o lastro do ouro gerou inflação e, neste exato momento, se os BRICS ou houver um movimento mundial de substituição da moeda do dólar, isso pode provocar uma reação negativa na economia dos Estados Unidos com uma repercussão mundial? Faça uma análise disso, por favor. Capês, você sempre trazendo episódios históricos importantes, esse que você mencionou, é muito importante até para quem está no ensino médio, é algo que cai nos vestibulares, é a quebra do padrão Bretton Woods, que é um episódio importante, esse que o Capês mencionou. Você que quer estudar um pouco mais de economia, começa por aí, vai ver como o consenso keynesiano que levou a Bretton Woods, né, acabou sendo rompido para pior, na opinião minha e provavelmente aqui do Capês também, para o restante do mundo, que não os Estados Unidos, que já estava, Capês, imprimindo dólares por meio de outros mecanismos, né, antes da quebra do padrão Bretton Woods, especialmente por meio do câmbio, né? Como você citou aqui, os Estados Unidos ele terceirizou a inflação por meio do mercado de câmbio para os outros países e não para si mesmo, né? Então, essa medida foi importante, mudou os rumos, a gente passou a ter o consenso de Washington no lugar, e esse consenso de Washington prega maior aperto para os países mais pobres, né, para que paguem essa conta. Então, na prática, o que a gente está vendo é uma reorganização baseada numa crise, né? Ninguém está propondo algo que seja um novo consenso. Nós estamos disputando para ver quem vai ficar com a crise no colo, né? E, geralmente, como a gente está vendo no caso dessa lei do Trump que passou, quem vai ficar com essa crise no colo são os trabalhadores dos Estados Unidos, que não vão ter mais acesso à saúde gratuita, o pouco que tinham de saúde gratuita, né? Os veteranos, até os veteranos de guerra, militares aposentados dos Estados Unidos, que foram para a guerra, não são esses que aqui no Brasil ficam tentando acabar com a democracia, esses que foram para a guerra, né? Então, hoje, com essa lei do Trump, a partir da sanção dessa lei do Trump, com menos benefícios de comida,
vão deixar de receber benefício de comida. Olha que absurdo, né? Uma coisa que é super consolidada nos Estados Unidos, a proteção aos veteranos de guerra, né? Que inclusive tem um papel social, porque senão esse cara cairia na pobreza, né? Então a gente tem uma situação grave acontecendo e isso vai representar muito mais um descenso dos Estados Unidos e oportunidade para que novas coisas, como o BRICS, que o Capês mencionou, surjam com soluções como, por exemplo, uma nova moeda para meios de trocas como essas que tem pintado como possibilidade para o BRICS, que a gente vai acompanhar agora a cúpula acontecer aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. E como estamos, Leandro, nesse momento cultura, né? O acordo de Bretton Woods. Bretton Woods é uma cidade pequenininha, fica no estado de New Hampshire, ali ao lado do Canadá, na costa leste americana. Em 1944, a Alemanha já tinha sido derrotada, foi feito um encontro dos Estados Unidos, países da Europa Ocidental, os vencedores ali da guerra, menos a União Soviética, Canadá, Austrália e mais 44 países, em que ficou ali, o dólar passou a ser o padrão internacional, porque os Estados Unidos tinha 70% do dólar, do ouro mundial. E ali foi criado o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e em 71, como disse o Leandro Ferreira, foi quebrado esse padrão ouro-dólar, gerando inflação. Ou seja, quando se imprime mais papel do que se deve, quando se gasta mais do que se arrecada, o resultado é a inflação. Mas nós estamos falando aqui do pacote do Trump. Paulo Loyola, você que vive elogiando o Trump para mim, é um fã incondicional de Donald Trump. Nossa, eu amo, Capês, esse Make America Great Again. Então, quero falar você e dizer o seguinte: não eu te imito nas suas costas, não, porque eu estou imitando o Felipe Monteiro e que o pessoal fala que é você que eu estou imitando. Que por acaso tem o mesmo sotaque que eu. Parecido. Tá certo. Queria ouvi-lo. Tudo bem. Bem, Capês, antes de tudo, obrigado pela ironia fina. Eu fico muito, mas muito impressionado, Capês, como a direita brasileira ela consegue ser incoerente. A aprovação do pacote de ontem, você estava falando aí de bilhão, de trilhão, ela aumenta os custos do governo americano, não em 1 bilhão, não em 2, não em 100, ela aumenta os custos em 3,3 trilhões. E é engraçado que a direita brasileira segue batendo palma para isso. O governo Lula não pode. O governo Trump está certo. E é nesse sentido que eu digo que falta muita coerência e, mais uma vez, vou citar aqui a questão do viés de informação. Por quê? Porque como as pessoas viram o Trump ser eleito com uma pauta mais à direita, anti-imigração, pró-conservadorismo, representando a direita mundial, reorganizando em grande parte a direita mundial, as pessoas perdem totalmente a capacidade de manter a coerência na cobrança das próprias pautas que elas defendem no seu país. De uma maneira que elas defendem que Trump possa, mas Lula não. Que lá é ótimo, aqui é um crime. Então, o Leandro já levantou aqui os pontos mais polêmicos do projeto, não tem muito o que acrescentar a isso. É uma tristeza que a gente, vivendo um mundo que está cada vez mais aquecido, e mais uma vez, gente, isso não é papo da esquerda, isso não é papo progressista, isso não é papo woke. É a cidade de Porto Alegre alagando. Eu estou falando da cidade de São Paulo alagando. Eu estou falando de países que vão ser cobertos pelo mar. Eu estou falando de um regime de chuva e hídrico que vai ficar cada vez pior. Eu estou falando de plantações que hoje estão em determinados lugares e que não poderão estar daqui a alguns anos porque o clima vai ter mudado. Eu estou falando de populações que vão precisar sair dos seus países, sair das suas cidades, sair dos seus estados, porque eles vão ficar inabitáveis. Isso é ciência. Isso não é cloroquina para ema, isso não é remédio de piolho para tratar Covid. Ciência. E essa ciência foi pisoteada pelo pacote de Trump. Assim como a dívida pública americana vai estourar pelo pacote de Trump. E adivinhem só quem foi que pagou a conta nos Estados Unidos e quem foi que se beneficiou. Pagaram as contas os pobres que estavam recebendo plano de saúde, pagaram as contas os pobres que estavam recebendo auxílio alimentação. Foram beneficiadas as grandes empresas que passaram a receber subsídio. Nada de novo. Muito bem.
Só para defender o pessoal aí da direita, agradecer a ironia fina feita também pelo nosso querido Paulinho Loyola, mas só para ver o seguinte, há uma diferença básica entre Estados Unidos e Brasil. O PIB deles é 29 trilhões de dólares, né? O nosso é pouco mais de 2. E outra coisa, os Estados Unidos, foi por isso que eu fiz toda essa introdução, para justificar isso. Quando os Estados Unidos se endividam, como o dólar é a moeda padrão internacional, eles conseguem solidarizar essa dívida com o mundo todo. Nós não, porque o real não é uma moeda internacional. Quando a gente gasta mais do que arrecada, tá no que tá dando. O Beluto, você faz um comentário rápido, porque tem um problema aí agora, os ataques de ônibus, que eu quero comentar isso aqui. E esse é um tema que não é nem de direita nem de esquerda, mas é um tema que ameaça a segurança de todos nós. Eu te dou um pouquinho, mas eu não posso deixar você falar, porque só a esquerda falou, tem que ter contraponto. Então, por favor, faz uma colocação, porque depois nós vamos entrar nessa questão que eu tenho a minha opinião, quem está por trás desses ataques. Mas eu quero primeiro que você defenda, se quiser, Donald Trump. Rapidinho, Capês, o que a direita coloca com relação ao Donald Trump é especialmente a questão da liberdade de expressão, entre outros temas. É evidente que muito se confunde as políticas do Donald Trump com o liberalismo econômico. Em momento algum ele falou dessa forma, ele sempre alegou protecionismo, América em primeiro lugar, e está fazendo isso, e não é possível apontar o fracasso ou sucesso de suas políticas econômicas, vide o pouco tempo de mandato. Só saberemos com lançar os olhos do futuro para olhar como que foi essa questão. É óbvio que houve uma destruição quase do parque industrial americano, né, para privilegiar outros lugares mais baratos, onde não se opera uma democracia pujante como a China, entre outros, então, e a mão de obra era mais barata, é evidente. Agora, entre os pontos que se discutiu lá no projeto do Donald Trump, seria a isenção do imposto de renda para gorjetas, horas extras, juros para financiamentos de carros. Então, assim, tem bastante coisa pró-trabalhador. É evidente que é um pacote gigantesco, alcança todas as áreas. No final das contas, aumenta o déficit, mas a ideia é que se aumente a arrecadação para cobrir esse déficit. Não é possível apontar o sucesso ou o fracasso do programa até o momento, porque ele ainda terá o olhar dos anos e a dinâmica da economia mundial. E quem financiou a China, evidentemente, foi os Estados Unidos, e hoje ele briga nesses dois polos, China e Estados Unidos. Muito bem. A Polícia Civil... O que foi? O que foi? Falaram dois esquerdistas, um direito... Mas eu quero falar do PCC. Tá bom. Por favor, você tá com a palavra. Eu não vou brigar com ele, é o tamanho dele. Vou ser rápido aqui. Paulo Loyola e Leandro Ferreira, eu concordo com os dois no que foi dito sobre Donald Trump. Toca a internacional. Por favor. Toca a Muito internacional. Bem. Muito bem. Ele é muito grande, o muro é pequeno, às vezes ele cai para um lado. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar.